Nas últimas décadas, a produção de alimentos cresceu de forma acelerada. Isso deve-se ao fato da maneira que a população vem crescendo, precisando cada vez mais de comida, para suprir a necessidade de todos. O desperdício em um mundo em que 820 milhões de pessoas não têm o que comer é inaceitável. Assim, cada grão se tornou de suma importância. Uma opção para evitar o desperdício desenfreado causado tanto pela ação do homem quanto pela da natureza, seja por pragas ou clima, é a produção de alimentos com maior validade. Para isso, alguns agricultores usam agrotóxicos, enquanto outros produzem os transgênicos. Você sabe o que são esses alimentos popularmente chamados de modificados? O primeiro alimento transgênico foi colocado no mercado em 1994 pela empresa californiana de biotecnologia Calgene. O produto era um tomate batizado de Flavor Savor. Em 1995, a empresa obteve o direito de comercializar algodão, milho, canela, abóbora e batata. Hoje em dia, 40 países já produzem alimentos transgênicos e mais de 3.768 tipos de grãos já são produzidos dessa forma, sendo que 1.777 são para o consumo, 1.238 somente para a produção de rações, 753 para as plantações. Eu acho que o maior impacto no meio científico não é o alimento transgênico em si, mas o que ele proporcionou em termos de desenvolvimento de novas tecnologias. Talvez o maior impacto na ciência seja justamente o desenvolvimento de novas tecnologias. Desde que esses alimentos passaram a ser comercializados, muitas pessoas começaram a confundir os alimentos transgênicos e os alimentos modificados. Existe uma grande confusão em relação a isso, né? Quando a gente fala em alimento transgênico, a gente fala daqueles alimentos que foram modificados com genes de outro ser vivo. Esses são os transgênicos. Os organismos geneticamente modificados, sequência genética modificada artificialmente, muitas vezes não com a implantação de um gene de um outro ser vivo. Há diversas formas de realizar tal modificação. A mais comum é a inserção de gene através de uma pistola de DNA, que insere uma esfera de metal coberta por genes. A segunda forma de fazer o processo de modificação é através da microinjeção de DNA nas células. Este tipo de alimento tem sido produzido no mundo inteiro, sendo o Brasil o segundo maior produtor de alimentos transgênicos, na frente da Argentina, Índia e Canadá. Os alimentos transgênicos também geraram uma grande polêmica entre os consumidores, pois há muitos prós e contras em relação à ingestão e à produção deste produto. Muitas fake news e estudos falsos foram divulgados nas redes sociais e nas mídias a fim de criar uma opinião falsa nas pessoas que tiveram acesso a esse artigo. Muitos consumidores também não sabem o que é esse tipo de alimento, além de não saber o que significa esse símbolo que fica na embalagem. Um estudo realizado pelos alunos do Colégio Rio Branco mostrou que 49,8% da população não sabe o que é esses alimentos transgênicos. Olha, no Brasil, nos anos 80, um pesquisador da UNB, ele conseguiu introduzir um gene da castanha do Pará no feijão, né? Foi a primeira experiência que nós tivemos aqui no Brasil. Foi ele, professor Luiz Antônio, o sobrenome eu não me lembro bem, mas foi nos anos 80 na UNB. Esse tipo de alimento tem muitos pontos positivos, principalmente para os agricultores produtores de tal tecnologia. Por exemplo, as sementes ficam mais resistentes a pragas, fungos e doenças, além de estender sua validade. O fato deles terem mais tempo de prateleira ajuda na economia do país, porque assim, com mais validade, torna-se possível de exportar alimentos para países mais distantes. No entanto, os alimentos transgênicos também oferecem muitas desvantagens, principalmente relacionadas ao meio ambiente, pois com a morte das pragas, que são base de cadeias alimentares, os predadores podem morrer em efeito dominó. Além disso, as plantas reais podem morrer por conta do processo de seleção natural. As mais fortes, no caso as modificadas, sobrevivem e as mais fracas morrem. A gente ainda não sabe se o consumo de alimentos transgênicos vai ou não causar efeitos danosos à saúde. Existem algumas doenças
provocadas muitas vezes pela metabolização de alguns aminoácidos, e se esses aminoácidos estiverem em maior quantidade num determinado tipo de alimento, é possível que a gente tenha algum efeito negativo. Mas isso a gente só vai saber dentro de alguns anos, quando a geração que consumiu esses alimentos com maior frequência, de fato começar ou não a apresentar problemas. Particularmente, eu não sei se a gente vai ter isso, tá? Eu não acredito muito que teremos tantos problemas assim. Acho que os maiores impactos não serão para o ser humano, mas sim para o ambiente. Infelizmente, esses produtores de alto nível, de grandes empreendedores dentro do agronegócio, eles, usando os transgênicos, eles têm uma desigualdade com a produção familiar, com os pequenos produtores. Já foi dito, os transgênicos possibilitam a exportação para lugares muito mais distantes, além de dar mais tempo para o consumidor consumir ou revender o produto. Hoje em dia tudo é manipulado, seja pela política, economia, publicidade, entre diversas outras áreas. Seja por artigos falsos ou pesquisas irreais. Os alimentos transgênicos são um exemplo de como a ciência é capaz de mudar os hábitos da sociedade e inferir na economia mundial. Quando você observa que existe uma espécie resistente a uma determinada praga, e isso é genético, isso é uma questão de herança. Você pega o gene que determina essa resistência à praga e coloca numa outra espécie. Então você tem ali um indivíduo transgênico resistente a uma determinada praga. Essa foi uma das intenções dos cientistas. A outra intenção, melhorar a produtividade. Então, dependendo do tipo de raça ou linhagem daquele vegetal ou animal, você conseguiria, introduzindo um gene, aumentar a produtividade. Por exemplo, aumentar a produção de leite, aumentar a produção de gordura, aumentar a produção de amido, no caso do arroz, um arroz transgênico, por exemplo.